Olá, tudo bem? Eu sou Paulo Gabriel e no vídeo de hoje você irá aprender a estrutura mais importante e mais utilizada na programação. Vamos lá? Em alguns momentos, precisamos tomar decisões e, de acordo com o que decidirmos, seguiremos por um caminho ou por outro. Da mesma forma, há momentos que, para resolver um programa, precisamos satisfazer uma condição. Por exemplo, se alguém me pede para criar um algoritmo em que o usuário informe um número qualquer e então receba uma mensagem informando se o número é par ou não, como que eu posso resolver isso? Analisando o problema, vejo que preciso de uma variável para armazenar o número informado pelo usuário e um scanf para recebê-lo. Mas com o que vimos até esse momento nos vídeos anteriores, não temos nada que consiga lidar com satisfazer uma condição, que nesse caso é saber se um número é par ou não. Para isso, precisamos utilizar o comando if, que traduzindo para o português significa se, e ele funciona assim. Se o número for par, então o programa exibe uma mensagem. Agora vamos colocar essa lógica utilizando os recursos da linguagem de programação C, ficando então if e dentro de um parêntese colocamos a condição. Para saber se um número é par, basta dividir ele por 2 e se o resto for 0, então isso significa que ele é par. Porém, como vimos no último vídeo, temos também, já na linguagem C, o operador resto, utilizando o %, que já nos fornece o resto de um número por outro. Logo, se eu colocar 4 por 2, o resultado será 0. Porém, se eu colocar 3 por 2, o resultado será 1. O que significa que o 4 é par e o 3 não é. E o mesmo acontecerá com qualquer outro número. Assim, podemos colocar como condição se o resto da divisão do número que o usuário informou por 2 for 0, então vou exibir uma mensagem. Ah, então é fácil. É só escrever if, abre parêntese, número por 2 é igual a 0, fecha parêntese. E a resposta é sim, é isso mesmo. Porém, tem um pequeno detalhe aqui. Como já vimos em um vídeo anterior, o sinal de igual na linguagem C significa atribuição, ou seja, indica que uma variável irá receber aquele valor e não igualdade, como que queremos nesse caso. Para a igualdade na linguagem C, utilizamos dois sinais de igual em sequência. Então, temos ao final nosso if, como você está vendo, certo? Mas a ideia da estrutura do if é que caso a condição seja atendida, algo será feito. Mas o que? Será feito tudo aquilo que estiver dentro das chaves que iremos colocar logo após o parêntese, que no nosso caso é exibir uma mensagem informando que o número é par. E pronto! Agora vamos colocar todo o código em nossa IDE, que é o GDB Online, e ao executarmos o nosso algoritmo, esse será o resultado. Vou colocar aqui na tela algumas execuções com números diferentes para você visualizar o resultado também. Como vimos, quando o número é ímpar, nada acontece. Que tal então nós também exibirmos uma mensagem informando que o número é ímpar? Mas como? O seguinte, nós podemos colocar quantos ifs em sequências forem necessários, pois o código ele só vai ser executado se a condição for atendida, então não vamos fazer nada que a gente não queira aqui nesse caso. Então eu posso construir um outro if apenas para os números ímpares. Mas qual seria a condição nesse caso? Nós podemos utilizar a lógica do inverso. Todo número que não é par, então ele é ímpar, não é mesmo? Então é só colocarmos a mesma condição que utilizamos para os números pares, porém, ao invés de querer validar se o resto é igual a 0, agora nós queremos validar que ele seja diferente de 0. E a linguagem C nos oferece um operador de diferente, que é um exclamação seguido de um igual. Assim, estou dizendo que quero mostrar uma mensagem informando que o número é ímpar quando o resto do número que foi informado pelo usuário por 2 seja diferente de 0. Vamos agora escrever o código que pensamos no GDB Online para ver o resultado. E olha só, informei o número 3
E o programa agora mostra uma mensagem informando que ele é ímpar, enquanto antes nada era exibido. Então funcionou da forma que a gente queria. Mas será que essa é a melhor forma? Pois o problema que temos aqui ele é bem simples. Se o número não for par, ele é ímpar. Então realmente, será que eu preciso fazer outro if só para verificar isso? E foi justamente pensando nisso que a linguagem C desenvolveu um complemento para o if, que é o else, que de uma forma bem simples seria o seguinte: se o número for par, então mostre a mensagem. Se não, ele é ímpar. Então, mostre a outra mensagem. Essa é a lógica do else. Se a condição do if não for atendida, o else será, e então outra ação será feita. Olha só como fica a estrutura do if-else para resolver o nosso problema na linguagem C. Bem mais simples, não é mesmo? Vamos fazer mais um exemplo para fixarmos bem o funcionamento do if-else. Que tal um algoritmo que consiga identificar se um número é positivo ou negativo? Ou seja, se ele é maior que 0 ou menor que 0. Então vamos aproveitar a parte de receber o número do usuário e vamos apenas modificar as condições do if e as mensagens que iremos mostrar. A condição do if será se o número é maior que 0. Então, para isso, a linguagem C oferece também o operador maior que, igual àquele que a gente aprende lá na matemática, que provavelmente seu professor falava assim: ó, parece um jacaré. E o lado maior fica sempre para o lado da boca do jacaré. Então, nossa condição fica assim: se o número for maior que 0, irei exibir uma mensagem informando que ele é um número positivo. E como todo número que não é positivo é negativo, podemos continuar utilizando o else e apenas mudar a mensagem para informar que o número é negativo. E pronto! Nosso algoritmo está pronto e funciona perfeitamente, não é mesmo? Só que não, porque o número 0 ele não é positivo e nem negativo. Ele é um número neutro. E da forma com que temos nosso algoritmo, se informarmos o número 0, será exibida uma mensagem informando que ele é negativo, pois só temos duas condições aqui: ou ele é positivo ou ele é negativo. Por isso que temos que tomar cuidado com o else, pois ele pode fazer algo que não deveria ser feito se nós não pensarmos em todas as possibilidades. Mas, então como que eu resolvo esse problema? Novamente, a linguagem C pensou nessa situação e nos oferece mais um complemento para o if, que é o else if, que possui a seguinte lógica. Começamos com uma condição específica. Se o número for maior que 0, então mostre uma mensagem informando que ele é positivo. Depois, colocamos uma segunda condição específica, utilizando o se não se. Então, nesse caso, vai ficar assim: se não, se o número for menor que 0, mostre uma mensagem informando que ele é negativo. E então, ao final, temos uma condição genérica, que é o se não, o else. Se não, o número é o 0, mostre uma mensagem informando que ele é neutro. Fica bem mais fácil quando colocamos essas condições no nosso idioma, não é mesmo? Então a ideia por trás do else e if é justamente colocarmos várias condições em sequência para tratarmos cenários distintos e conflitantes. Vamos jogar nosso algoritmo no GDB para vermos o resultado. E olha só que bacana! Agora cobrimos todas as três possibilidades, seja o número positivo, negativo ou neutro. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever e acompanhar as próximas publicações. Um grande abraço e até mais!